A gente vai falar agora sobre a situação da bandeira tarifária e os impactos na conta de luz que pesam no bolso da população. Você viu que a gente começou falando sobre isso aqui no Visão CNN, de como essa bandeira da escassez hídrica está pesando mesmo no bolso. E houve uma declaração do presidente Bolsonaro de que ele iria determinar a redução dessa bandeira a partir do mês que vem. A Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética está reunida em Brasília para discutir a geração e o abastecimento de energia no território nacional. A gente lembra que atualmente a bandeira em vigor, ela foi criada em agosto, porque ela é mais alta do que as já existentes. Ela se chama escassez hídrica e ela veio justamente em resposta a essa crise energética pelo baixo volume de água nos reservatórios do país. A gente agora vai conversar sobre esse assunto com o coordenador do Instituto Clima e Sociedade, o Roberto Kishinami. Boa tarde aqui, bem-vindo ao Visão CNN. A gente está, então, na expectativa de uma fala do presidente Bolsonaro, mas que muitos especialistas dizem que não é possível, não é factível, né, nesse momento, que seria mudar essa bandeira que a gente tem, que é a mais alta existente hoje. Qual é a sua opinião? É possível baixar as tarifas da energia elétrica já como quer o presidente? Não. Carla, boa tarde. É um prazer estar aqui no Visão CNN. O presidente, na verdade, fez uma declaração que não vai ter como cumprir, porque essa bandeira, que está em R$ 142, né, por 1.000 kWh, ela já não cobre, na verdade, o custo que nós estamos tendo com todas as térmicas ligadas. Eu imagino que o presidente possa fazer muitas coisas, mas certamente não vai poder quebrar contratos e romper, na verdade, tratos que já estão feitos para o enfrentamento dessa crise. A Thaís Herédia tem uma pergunta. Oi, Roberto, boa tarde. Roberto, essa discussão sobre os mecanismos de formar preço da energia elétrica do Brasil, elas chegam no momento em que o brasileiro já está pagando tudo muito mais caro. A inflação, óbvio, é um fenômeno global, mas eu queria te ouvir assim, esse modelo que o Brasil adotou, das bandeiras tarifárias, fazer esse reconhecimento da fonte de energia, da diferença de custos, ele deve ser mantido? Essa foi uma escolha que precisa ser mantida no Brasil? Olha, Beatriz, as bandeiras, na verdade, quando elas surgiram, elas apareceram como uma maneira de criar ali um tipo de remendo, tá certo? Dentro do sistema tarifário. Basicamente porque as tarifas não cobrem todos os custos que tem quando você aciona em grande quantidade as térmicas. O que ocorreu é que houve, a meu ver, um exagero no uso das térmicas. Você lembra que logo no começo dessa crise hídrica, nós fizemos a crítica de que o governo, na verdade, estava negando a profundidade da crise, a gravidade, né? E estava, na verdade, usando o remédio anterior, que é simplesmente acionar as térmicas. Como a crise hídrica é muito mais profunda do que admite o governo, a quantidade de térmicas que está ligada hoje, ela já tem um custo, na verdade, que não é coberto por essa bandeira. E vamos lembrar, a bandeira foi criada para antecipar o caixa de distribuidoras, né? Colocar dinheiro nas distribuidoras, para que elas possam pagar as geradoras térmicas. Obviamente, se o recurso que está sendo coletado para isso não é suficiente, as distribuidoras começam a entrar no vermelho. E a gente vai ter, então, uma situação, nesse final de ano e do começo do ano que vem, em que os demonstrativos financeiros dessas distribuidoras vão mostrar ali um quadro muito ruim. Quadro que vai exigir, inclusive, reajuste excepcional, né? Uma vez que são serviços públicos, são concessões, e um requisito é o equilíbrio econômico-financeiro. Então, nós temos, na verdade, aumentos de vários tipos que vão vir à frente com a energia elétrica e vai pesar cada vez mais no nosso bolso, sim. Nossa, agora a gente se assustou, viu? Agora a gente sabendo que a coisa vai piorar ainda mais. Vamos ouvir, então, a última pergunta da Tainá Falcão. Por favor, Tainá.
Tá bom. Oi, doutor Roberto, aqui é a Tainá Falcão falando. Eu tenho uma dúvida a respeito do trâmite mesmo, né? Porque quando o presidente trouxe essa fala, que além de não ser factível, também não é muito coerente, porque não cabe ao presidente determinar ao ministro de Minas e Energia, mas a Câmara agora que está discutindo o assunto e também a ANEEL com um embasamento ali em estudos. Na sua opinião também, além de comentar esse trâmite, eu queria que o senhor falasse sobre o cenário ideal para que essa medida, sim, fosse implementada e em quanto tempo o senhor prevê isso? Tainá, veja, eu imagino que o presidente possa fazer algumas coisas, né? Como, afinal, o ministro, na verdade, é o seu funcionário público. Agora, uma vez que você coloca um custo dentro do sistema elétrico, ele necessariamente tem que ser coberto. É parte da institucionalidade. Ele pode fazer as declarações que quiser para agradar o seu público, mas, de fato, não há como escapar disso. O que deveria ter sido feito no começo da crise, ao reconhecer a gravidade, e vejo que essa gravidade é tal que hoje, mesmo entrando no período de chuvas, nós temos na região sudeste e centro-oeste, que, na verdade, concentra 70% da capacidade de armazenamento das hidrelétricas, nós estamos com menos 17% de preenchimento dos reservatórios. Isso é muito pouco, na verdade, para esse período. Vamos torcer para que hajam chuvas suficientes para encher um pouco mais desses reservatórios. Mas o quadro hoje não é suficiente para falar em reduzir bandeiras ou mesmo eliminar o que está em funcionamento. O que deveria ter sido feito, então, no começo da crise, era acelerar a instalação de fontes que são mais baratas. E as fontes mais baratas coincidem de ser eólica e solar, que são as que são mais adequadas, inclusive, para o enfrentamento da crise hídrica e da crise climática, da qual faz parte a crise hídrica. Você vê, então, que a direção errada, na verdade, tomada pelo governo, impediu que essa solução, essa real solução, começasse a ser implantada. Parques eólicos e solares levam coisa de 1 ano e meio a 2 para serem instalados. Então, a gente poderia ter, na verdade, ao final da crise hídrica, que vai durar até o ano que vem, um quadro já melhor, alguma coisa encaminhando para uma solução de energia mais barata e mais segura. Infelizmente, o rumo que nós tomamos é o oposto. É a energia mais cara, que vai sofrer, inclusive, impactos agora por conta da crise internacional que nós temos, com encarecimento de gás natural, e o gás natural é o combustível que é usado nas térmicas aqui, fazendo com que a gente, na verdade, tenha que passar realmente por um fim de ano muito difícil e sem uma perspectiva de solução a curto prazo. E sem andar na direção em que o mundo inteiro está andando, né? De formas de energia limpas e ambientalmente sustentáveis. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui. O coordenador do Instituto Clima e Sociedade conversou conosco aqui no Visão, Roberto Kishinami. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, um prazer.